Então você tem o desmanche dos órgãos fiscalizadores, a falta de recurso e também você legitimar, né, e você colocar poucas punições às pessoas que cometem crimes ambientais, gera o que a gente viu ano passado com a Amazônia e gera o que a gente viu esse ano e está vendo com o Pantanal. Quem me conhece sabe que eu sou bem otimista com relação aos dados de meio ambiente e preservação, e eu sempre acho que a gente está caminhando, que a gente vai melhorar. Mas confesso que eu não fui analisar um pouco mais a fundo. E era um assunto que eu estava evitando porque eu sabia que isso ia acontecer, ia mexer um pouco com o meu psicológico, mas, enfim, tem que ser feito. Esse assunto tem que ser conversado, tem que ser debatido e tem que ser divulgado. Mas colocou um pouco o meu otimismo à prova ali, tá bem balançado, eu confesso. Antes de tudo, eu queria falar que esse ambiente, né, tá bem diferente. Eu não estou num ambiente natural, eu estou numa pousada, aqui próximo ao litoral de São Paulo, próximo a Bertioga. Estou fazendo um resgate de fauna aqui, então a iluminação vai estar diferente, a voz vai estar diferente também, porque eu não vou poder falar tão, não vou poder me exaltar como eu costumo me exaltar nos vídeos. Talvez tenha um pouco de barulho também, por conta de outros hóspedes. Eu lembro que, quando eu era mais novo, eu assisti um filme que chamava Mar em Fúria, se eu não me engano. E esse filme, ele falava sobre a tempestade perfeita, né? Então eram pescadores, eles estavam num lugar que eles conseguiram pegar muitos peixes e eles tinham que voltar porque o freezer tinha dado problema e eles não podiam voltar porque tinha uma tempestade gigantesca no meio do caminho e eles decidiram voltar, enfim, não vou contar o que acontece, mas eu lembro que essa tempestade perfeita, ela surgiu, né? Esse monstro, ele surgiu por conta de várias outras tempestades menores. E eu consigo fazer uma analogia, mais ou menos, com o que está acontecendo no nosso meio ambiente. Antes disso, eu vou contextualizar um pouquinho. A gente nunca teve um cenário muito promissor para o meio ambiente. Apesar do Brasil ter algumas lá políticas interessantes, sempre teve muito problema de fiscalização, porque é muito grande, né? Um país de proporção continental é difícil mesmo, mas sempre teve muito problema com isso e tudo mais. Mas depois do pico que a gente teve lá em 2004, começou a ter uma pressão internacional muito forte e a gente conseguiu, né, por conta de um movimento que foi a moratória da soja, né, na época tinha muito desmatamento por conta de soja, e por conta desse movimento a gente conseguiu reduzir muito significativamente o desmatamento aqui no Brasil, principalmente lá na Amazônia, né? Porque basicamente os clientes eles falaram, a gente não vai comprar mais soja de áreas desmatadas. E os traders, que eram os intermediários, falaram isso para os seus clientes e acabou dando certo no fim das contas. E eu vou deixar o link aqui de um vídeo do Pirula que ele explica mais bem certinho isso daí, porque eu não vou me prolongar muito mais nesse assunto. Desde então a gente teve uma redução, né, em 2006, 2004, 2005 teve o pico e a gente começou a reduzir, até chegar lá numa parte mais baixa, ainda com números altos, mas bem menor do que aqueles números de 2004. Até que em 2019, né, ano passado, a gente teve um número super significativo, né, que a gente não via lá desde 2008 algo parecido. Então, mais de 10 anos sem ver um número tão alto. E eu quero discorrer aqui com vocês um pouquinho por que isso pode ter acontecido. Eu vou colocar aqui um contexto de 3 tempestades, né? 3 tempestades menores que estão gerando essa tempestade maior, né? Que a gente viu em 2019 lá com a Amazônia, né? Que São Paulo ficou escuro, enfim. E agora a gente vê no Pantanal e eu acho que a gente vai ver mais pra frente coisas iguais ou até piores. O primeiro de tudo é o desmonte, né? É o enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores, né? Que é o IBAMA e o ICMBio principalmente, né? Os 2 órgãos mais fortes que a gente tem hoje no Brasil. Então a gente teve até uma carta aberta de profissionais do IBAMA que eles deixaram claro vários pontos super importantes, né? Então você tem unidades sendo extintas, né? Se perdendo, unidades que não foram desmontadas. Você tem um corte de verba bem significativo, acho que 30 e poucos %, se eu não me engano. Você não teve concurso, faz muito tempo que não teve concurso, então não tem um novo quadro de funcionários. Eles colocaram também alguns pontos, né? O armamento, eles não têm porte de arma, por exemplo, né? Você lidar com madeireiros sem o porte de arma é bem complicado. Vou deixar aqui a carta para vocês darem uma olhada.
O do ICMBio também, né, teve aquele evento também do Ricardo Salles, nosso ministro do Meio Ambiente, que ele foi no evento pecuarista e chegou lá porque não tinha o pessoal do ICMBio lá daquela região, ele ficou bravo, falou que ia punir todos eles, sendo que as pessoas nem sabiam que ia ter o evento. Não estava na agenda nem deles, né, não foi colocado na agenda deles, nem do próprio ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Além disso, ele trocou a liderança, né? 3 líderes do ICMBio saíram, pediram admissão, um foi exonerado e ele colocou PMs no lugar. Nada contra os PMs, eu dei uma olhada no currículo, aparentemente parece um currículo bom. Não os conheço, não sei o histórico, também não pesquisei, mas parece que eles já trabalharam com o Ricardo Salles, mas que não tem expertise nenhuma em gerenciar a unidade de conservação. Ter noção de meio ambiente, enfim. A pessoa pode ser muito boa no que faz, mas você nunca vai contratar um engenheiro civil, por mais que ele seja incrível, para fazer uma cirurgia. Eu acho que cada um no seu quadradinho, cada um toma conta daquilo que você foi preparado, que você tem formação. Então tem esse ponto que eu acho muito importante, é o desmonte dos órgãos, o desmonte da fiscalização. Em segundo lugar, você tem um corte de recursos, né? Então você tem um grupo, né, que é o combate a incêndios, enfim, tem uma verba destinada ao combate a incêndios, e teve um corte de 34% nesse combate a incêndios em 2019. Então não dá para falar que foi o Covid, e não dá para falar que estava ruim, que estava bom o cenário, porque a gente teve lá, São Paulo ficou escuro por conta das queimadas na Amazônia, né? Então não era um cenário propício para você ter um corte de mais de 1/3 da verba para o combate a incêndios. Além disso, você tem também o problema com parte do exterior, né? As verbas, o dinheiro do Fundo da Amazônia, que vinha do G7, por exemplo, né? Tinha bastante verba, bastante dinheiro colocado ali, e teve aqueles problemas que o Bolsonaro teve com relação aos líderes de outros países, né? Teve problema com o líder da França, enfim, com outros países também. E eles até recusaram, eu lembro que eles disseram que ia dar, se não me engano, 20 milhões de euros no combate aos incêndios que estava tendo na Amazônia, e o governo estava dizendo que estava pensando em recusar esse valor, enfim, né? Eu acho que não era o momento para recusar, e de forma alguma isso não deve ser colocado em pauta, né? O meio ambiente não tem que ser uma pauta de esquerda ou direita. O meio ambiente ele traz benefícios para todos os lados. Do enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores, da perda de recursos, a gente tem também uma coisa que eu não vejo menor, não é menos importante do que os outros de ser citado, que é a legitimação das ações criminosas e a falta de punição com relação a isso. A gente teve um declínio de 25% do número de multas de 2019 para o mesmo ano, né, anterior, 2018. Então isso é bem, porque já era um número pequeno em 2018, né, um número pífio, levando em consideração o tamanho do Brasil, enfim, o número de problemas ambientais que tem. E você teve uma diminuição ainda maior. Além disso, você tem tanto em falas do próprio presidente, quanto em falas do ministro do meio ambiente, né, que devia ser a pessoa que faz o contraponto, por exemplo, com a agropecuária, né, que tem aquele... eu não estou falando que tem que extinguir o agronegócio de forma alguma, mas eu acho que tem que ter um contraponto, tem que ter a pessoa que vai de frente, vai conseguir debater para chegar num denominador comum. E não é o caso do nosso ministro, né? O nosso ministro até agora, quando estava em chamas, e isso é um vídeo de um grupo, de uma fundação indígena, falando, no começo do vídeo até falando, você sente o cheiro da fumaça? E aí ele postou um vídeo de um grupo pecuarista que colocou um vídeo resposta a esse, falando que a Amazônia tá bem, que tá tudo ótimo, que as queimadas são naturais, né, que são as pessoas locais que fazem em pequena escala, que tá tudo em ordem. E não é o que a gente vê. Então você tem essa legitimação, você legitima essas ações criminosas, né? Quando você vai num encontro da Davos e fala que quer explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos, ou quando você fala que quer aproveitar o coronavírus para passar a boiada, por exemplo, é uma maneira de você legitimar as ações dessas pessoas, essas pessoas que têm essa ideia de devastar, de desmatar, elas se sentem representadas nesses discursos e mais à vontade em fazer, ainda mais sabendo que a punição se torna cada vez mais difícil, né, cada vez mais escassa.
E tudo isso, então, para mim, esses 3 pontos, né? Então você tem o desmanche dos órgãos fiscalizadores, a falta de recurso e também você legitimar, né, e você colocar poucas punições às pessoas que cometem crimes ambientais, gera o que a gente viu ano passado com a Amazônia e gera o que a gente viu esse ano e está vendo com o Pantanal, né? O Pantanal é a maior planície alagada do mundo, é um local com a maior densidade de mamíferos que existe, a maior densidade de onças pintadas que existe, né? Um lugar riquíssimo para fazer, por exemplo, ecoturismo com onça pintada, que é algo super bacana, é algo super sustentável, que traz muito lucro, né? Que traz muito dinheiro para as pessoas locais, e isso vai acabar se continuar assim. Mais de 12% do território do Pantanal foi devastado pelo fogo. Então isso eu acho que é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Para ajudar, tem alguns links de vaquinha. Eu acho que eles não precisam mais de voluntários, já tem muita gente ajudando lá. Tem até pessoas a mais, então eles estão falando para o pessoal manter a calma com relação a isso. Então, as pessoas que querem ajudar têm as vaquinhas e, principalmente, é fazer pressão. É fazer pressão o máximo possível para as empresas, para o mercado exterior, para as ONGs, para o governo e divulgar o máximo de informação que você tiver para todo mundo saber que a gente se importa e para isso fazer com que os governos se sintam pressionados. Isso não vai vir deles intrinsecamente. Eles não vão chegar e falar, olha, a gente quer preservar sim, a gente quer resolver. Não, eles querem que tudo vire pasto mesmo, eles querem que gere lucro e acabou, né? Sem pensar nas consequências absurdas que isso vai trazer, né? Tanto o meio ambiente vai ser devastado, isso não vai ficar só no meio ambiente. E é isso que é difícil colocar na cabeça das pessoas. O meio ambiente é tudo interligado. A Amazônia, ela tem relação com a África, ela tem relação com a Austrália, ela tem relação principalmente com o resto do Brasil. Então, e não só a Amazônia, né? O Pantanal é muito importante, o Cerrado é muito importante. Se eles deixarem de existir, isso vai afetar diretamente não só os animais que vivem lá, não só as plantas, mas a gente também.